E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Esse é 5 mangás chineses onde o protagonista já começa muito apelão. Espero que gostem. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para começar ficamos com esse mangá onde a história inicia com o protagonista conhecido como Lin Tian, onde ele era apenas um trabalhador normal e ajudar os outros sempre foi seu único hobby. Na verdade isso era a única coisa que podia dar sentido na sua vida, mas sua vida muda completamente quando uma garotinha estava prestes a ser atropelada onde ele corre para salvá-la, mas como resultado acabou perdendo sua vida. Mas para sua surpresa esse não foi o seu fim. Após abrir seus olhos novamente ele estava em outro local com algumas pessoas o chamando de ancestral demoníaco, onde ele era apenas um jovem adolescente que respeitava a lei, mas agora ele é um vilão odiado por todos. Rapidamente ele acaba sendo atacado e é neste momento que as memórias do antigo dono do corpo vêm à sua mente. Agora ele é chamado de Lin Tian, chegando ao topo do reino da guerra com apenas 15 anos, se tornando o rei da guerra mais jovem da história. No entanto, aos 17 anos de idade, ele começou a vagar pelo mundo, lutando contra poderosos inimigos sem perder uma única vez, criando a sua própria seita que conquistou o mundo. Agora como a velhice estava afetando seus movimentos, seus 9 discípulos de maior confiança acabaram o traindo, se juntando com várias outras seitas. Assim que ele seria morto novamente, uma tela aparece falando que o sistema de território absoluto tinha sido ativado, ganhando um imenso poder. Como ele estava decidido a não ser medíocre nesta nova vida, todos aqueles que o traíram seriam dizimados sem piedade, e tudo aquilo que ele perdeu pegará de volta. E agora sendo conhecido como Lin Tian, o demônio da guerra mais temido de todo o mundo, com a ajuda desse sistema ele vai reconstruir seu reinado absoluto, e aqueles que tentarem entrarem no seu caminho será dizimado sem piedade. Agora ficamos com esse mangá onde a história se passa em um mundo que um dia vários monstros começaram a aparecer misteriosamente por todos os lados, e rapidamente o índice de crime aumentou e poucos anos depois o governo entra em colapso e com isso todos ficam apavorados. Mas diante de todo o caos o primeiro herói aparece, o protagonista conhecido como Zero, e rapidamente ele começou a derrotar as forças do mal um por um, e não só isso, ele também começou a massacrar todos os monstros e divulgou várias informações dos monstros e criminosos como a última esperança da humanidade, e logo ele ficou conhecido como líder da revolução humana. E por causa disso, pouco tempo depois novos heróis começaram a aparecer, e logo o grupo já estava bastante grande, e com isso o número de crimes diminuíram e os monstros também foram reduzidos, e cada vez mais o número de heróis aumentava. Mas aquele que liderou a humanidade, conhecido como Zero, desapareceu sem deixar rastros, e 5 anos depois, enquanto estava fazendo um filme sobre ele, ele retorna mais apenas como uma pessoa normal onde seu nome é Lin Jian, e quando ele era um jovem estudante ele se fantasiava, e com isso seu nome era Zero, o salvador da humanidade. E o motivo do seu desaparecimento foi que ele passou dessa fase de criança a herói da sua vida e apenas ficou vivendo em casa como um adulto normal. Enquanto estava ajudando sua irmã a encontrar um emprego, ele acaba se deparando com uma luta de herói e vilão falsa onde os heróis apenas queriam ganhar fama e subir seus ranks, mas o vilão acabou ficando fora de controle e começou a massacrar os heróis facilmente, e é durante essa batalha que Lin Jian mostra sua incrível força, derrotando o vilão com apenas um ataque. Mesmo ele tendo desistido de ser um herói após alguns eventos, ele acaba retornando para essa vida novamente, e aquele conhecido como Zero, o primeiro herói mais poderoso, está de volta na luta contra os vilões e monstros. Agora ficamos com esse mangá onde a história se passa em um mundo em que um vírus devastou tudo. Com isso o número da população caiu drasticamente, mas os sobreviventes começaram a passar por algum tipo de evolução genética, concedendo mais do que o dobro de suas capacidades originais. Porém muitos animais também conseguiram essa melhoria, onde alguns deles conseguiam sobreviver a armas de grande calibre. Estes monstros começaram a invadir cidades, forçando os humanos a escaparem e construírem bases seguras. Esses monstros estavam levando os humanos em direção à sua extinção. Com isso toda a esperança da humanidade estava prestes a ser perdida, porém uma forma de vida mais forte que os humanos começaram a emergir, que ficaram conhecidos como guerreiros. Agora a história segue com o protagonista conhecido como Feng, um jovem estudante. Mesmo sendo da elite, sua força máxima se compara a um segurança comum, mas ele tem o sonho de se tornar um guerreiro mesmo nessa sua escola, não existindo nenhum tudo isso para caçar monstros. E também ele quer ajudar sua família, que vive em uma casa muito pequena onde o sol não entra, por causa que
que ele não possuía muita força, ele é frequentemente subestimado por outros estudantes da elite, mas ele não se importa com isso. Para melhorar suas habilidades, ele treinava frequentemente onde desde de criança, suas capacidades físicas eram muito superiores às dos outros e quando ele cresceu, isso aumentou ainda mais. Seu objetivo agora é passar no exame de admissão para entrar na escola do exército, e agora Feng vai iniciar uma nova jornada em busca de melhorar suas habilidades para entrar nessa escola, e com isso ser capaz de ser um guerreiro para ajudar sua família e mostrar para todos que não deve ser subestimado. Agora nesse próximo mangá a história começa com o protagonista conhecido como Taishuan, que em sua primeira vida após acontecer algumas coisas, ele acabou sendo traído por sua namorada e por causa disso ele acabou sendo condenado à prisão por crimes que não cometeu e quando foi solto, seu pai estava doente e com isso teve que vender a sua propriedade para ajudá-lo. Mas quando chegou em casa após sair da prisão apenas encontrou o corpo do seu pai morto e por anos sem objetivos em sua vida apenas viveu como um cachorro na rua e no fim ele desistiu e tirou a própria vida, mas para sua surpresa, ele renasceu em outro mundo e começou um caminho para se tornar o mais forte e rapidamente se tornou soberano no reino da imortalidade. Porém com isso ele acabou fazendo muitos inimigos e após ser atacado por 3 seres celestes atrás do livro celestial que ele tinha, eles acabam tendo uma batalha intensa, mas no final Taishuan decide se matar e levar todos com ele. E logo após isso ele acorda em outro local, mas ele já sabia que isso podia acontecer por causa do livro celestial, onde ele reencarnou no seu corpo de 20 anos na Terra novamente e para sua sorte, ele ainda tinha um pouco do seu poder. Ele retornou um pouco antes da sua namorada trair ele e com isso ele decide que vai se vingar de todos por tudo que fizeram com ele. E rapidamente ele é atacado por um assassino, mas agora ele é diferente da sua antiga vida, ele logo mostra sua incrível força matando o assassino sem se mexer e agora Taishuan tem que treinar esse seu novo corpo para recuperar sua força, mas seu objetivo principal é voltar a ser um imortal e com isso retornar ao reino da imortalidade. Para terminar ficamos com esse mangá onde a história segue com o protagonista conhecido como Zen, que é um dos melhores jogadores de um jogo, que ele decidiu passar 5 anos para chegar nesse nível escondido, só para surpreender a todos com suas poderosas habilidades e seus equipamentos raros. Ele se tornou o melhor, porém um dia ele perdeu tudo quando uma mensagem aparece na sua tela que sua conta foi reportada por ele usar trapaças. Mesmo tendo feito tudo sem usar nada injusto, ele perdeu sua conta e com muita raiva ele acaba dando um soco em seu monitor. Por causa disso ele acaba tomando um choque e em seguida morre, mas para sua surpresa ele acorda em outro local sendo espancado por algumas pessoas. Inicialmente ele acredita que tudo é apenas um sonho, mas pouco tempo depois várias memórias começam a vir à sua mente e é neste momento que ele descobre que veio parar em outro mundo. Esse mundo no qual ele veio parar é parecido com a Terra, mas há 10 anos atrás aconteceu uma chuva de fogo que arruinou esse mundo. Após esses eventos várias coisas incomuns começaram a acontecer e várias pessoas começaram a se tornar zumbis, mas algumas pessoas também começaram a despertar um tipo de poder que ficou conhecido como o poder das estrelas, sendo 100 vezes mais forte do que os humanos normais. Seu pai neste mundo é um profissional que é um líder desta cidade que ele está, porém tem um problema: esse corpo no qual ele reencarnou é lixo sem poder das estrelas. Mesmo assim seu pai nunca desistiu dele e acreditava que um dia ele ia despertar, mas as coisas começam a mudar quando aparece um painel na sua frente perguntando se ele quer entrar no jogo. Após aceitar, ele acaba recebendo as habilidades do seu personagem do jogo no qual ele jogava, porém ele voltou para o nível 1 novamente. Mas isso não é um problema, pois agora ele pode recuperar seu nível neste novo mundo e com todo o conhecimento do seu personagem da classe ladrão, ele vai recuperar seu poder completamente e mostrar para todos que não deve ser subestimado.